Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um episódio da nossa série Histórias Assombrosas, temporada 2 e episódio 2. E um feliz Halloween! Para todos! Sim! Oi, Safira! Oi, pessoal! Depois de um longo e tenebroso inverno mesmo, né? Porque olha, hoje é véspera de novembro e a gente tá com 14 graus aqui em Curitiba. Cidadezinha fria, mas a gente gosta. Eu não. Gente, Eu quero calor. Curtindo um Halloween bem gostosinho, friozinho, né, Safira? Sim. A gente vai pro segundo episódio, muitas mudanças em nossa vida, por isso que foi difícil gravar. A história que eu vou contar hoje aconteceu com uma das minhas melhores amigas, amigona de infância, e aconteceu lá na cidadezinha do interior, onde eu morava quando eu era criança. Ok? Não vou dizer o nome das pessoas, tá? Não, escolhe. Mas, enfim, aconteceu, tá? Numa casa que eu conhecia muito bem, ok? Bom, o fato é o seguinte, se não me falha a memória, pode ser que tenha alguns dados, eu vou contar como eu me lembro que me foi passado por essa minha grande amiga, tá? Ela passou um aperto, assim, ficaram com medo. Era uma época de festa na cidade, tá? E os pais não estavam, tava ela, o irmão e um outro casal de amigos. Sim. E acho que só a empregada tava junto. Sim, eu não sei de nada, eu não sei de nenhuma história, então eu nunca vou falar nada, só vou ficar falando. Essa história a Safirinha não conhece. Eu nunca vou conhecer uma história. De feto? De fato. Bom, enfim, aí eles estavam brincando em casa, tá? De repente, e era uma casa que ficava assim num lugar mais afastado da cidade, embora fosse dentro da cidade pequena. Não era tarde da noite, era, sei lá, entre 8 e 9 horas, não era tarde. Eles estavam sozinhos com a empregada e estavam brincando na sala. Era uma casa grande de madeira, com várias janelas, né? A porta estava fechada e tal. E de repente eles começaram a ouvir barulhos, ruídos do lado de fora da casa. Parecia gente rondando a casa, mexeram nas janelas. Um cachorrinho, um gatinho arranhando. Eles não tinham pet, eles não tinham nenhum animal de estimação naquela época. E aí, como a casa ficava numa chácara, e a chácara ela dava de frente assim para a cidade, né? Mas assim, o quintal atrás era um pomar, era bem cheio de árvores, escuro, tá? O poste chegava só até a rua ali na frente e tal. Então, assim, dava para ter medo. E eles começaram a ficar com medo, porque os ruídos foram aumentando. Aí começaram a mexer nas janelas, eram janelas de madeira, daquelas que fecham assim, que tinham umas tramelas, as antigas de treliça, assim. E não dava para ver ninguém, que estava fechada as janelas, e alguém começou a mexer nessas janelas. Então imagina, 4 crianças assim muito assustadas e uma mocinha que trabalhava com eles tão assustada quanto, tá? O que eu ia fazer? E aí eles queriam no lugar. mas eles não conseguiram, porque aí começaram a mexer na porta, no trinco da porta da frente. Aí eles correram para a cozinha, para o fundo da casa. Aí mexeram na porta do fundo. Enfim, parecia que era alguém que queria realmente assustar aquelas pessoas que estavam ali, tá? E aí... Você tava junto? Não, eu não tava. Nesse dia eu não estava. Essa minha amiga estava com outro coleguinha nosso, né? E aí, o que acontece? Eles começaram, assim, ficar muito apavorados, com muito medo, porque a moça que estava com eles não dava nenhuma proteção, entendeu? Não é pai e mãe, né? Mãe. E eles, exatamente. Eles eram crianças, assim, olha, se nessa época, provavelmente eles tinham entre 8 e 10 anos, no máximo, tá? Sim, a sua idade, Safira. Então, assim, não tem como não ter medo, né? E aí, o que acontece? Eles começaram a ficar meio desesperados e pensar o que eles iam fazer para sair dali, porque parecia que a coisa, ou seja lá quem estivesse tentando assustá-los, e não era noite de Halloween não, tá, gente? Não era noite de Halloween, não era... Não era sexta-feira 13. Não era nenhuma sexta-feira 13, não era quaresma. Eu acho, mas não tenho certeza, eu tenho que até conferir esse dado com a minha grande amiga.
Eu acho que era época de festa de São Pedro. Então era tipo mês de junho, final do mês de junho, tá? Longe de tudo, ok? Mas enfim, deu pra assustar pra caramba. Aí, de repente, eles tiveram uma ideia. E se a gente se armar? Né? Como assim? É. Pegar as armas e atirar? Pegar as armas, mas que armas? Que arma? Cozinha, lógico. Onde que tem armas que a criança pode imaginar? Na cozinha. Então foram pra cozinha. Não tinha que pegar faca. Pegaram o martelinho de carne, faca, aquele garfo do capeta que usa Garfo? um garfão. De capeta. Aquele grande que usa pra fritar carne. Enfim, acharam cabo de vassoura. Acharam que estavam assim, armados, né? Armados para o ataque. Isso que é arma, gente. Ah, não, senhora. Aí foi aquela. Quem abre a porta? Ixi. Quem vai ter coragem de abrir a porta, Safira? E a porta da frente, né? A porta da frente tinha um espaço grande, saía numa varanda, e da varanda tinha um espaço ainda, assim, de alguns metros até chegar ao portão. Pro portão, para eles ganharem a rua e irem até a casa do amigo do pai deles, que era ali perto, mas na esquina. Então tinha, assim, que correr pelo menos uns 80 metros. Depois, de 50 a 80, 80 talvez seja muito, de 50 a 70 metros eles tinham que correr para alcançar a casa onde estavam os pais deles, tá? E aí foi aquela, enfim, né? Foi aquela doideira. Mas, enfim, alguém tinha que abrir a porta. Eu acho que quem tomou a coragem de abrir a porta foi a empregada, se não me falha a memória, tá? E aí eles se prepararam, ficaram todos, né, de butuca na porta. Todos não pegaram a faca? Cada um segurando a sua arma, né? E, tá, olha bem, foi aquela coisa. Aquele medo, aquele suspense, né? Aquele suspense, aquele silêncio, de repente, a menina foi. Quando ela ia botar a mão na porta pra abrir a porta... O que aconteceu? Gente... A porta... O que aconteceu? Incrível, incredible. Um gato. Ai, meu Deus. Assim, que ninguém sabe, eles não tinham pet, como eu falei, eles não tinham animal de estimação nenhum. Um gato, do nada, de repente, enfiou as duas patas assim, por debaixo da porta. Gente, a porta é muito rente ao chão. Não era porta, aquelas portas antigas de madeira, antiga, que era alta assim do chão, não. Aquela porta como é hoje, normal, porta rente ao chão. E o gato enfiou as patas como se quisesse entrar de alguma maneira e fez aquele com as unhas todas, né, assim, pra fora, e deu aquela enfiada, assim, não sei como é que ficou agarrado aquelas patas ali. Mas eles deram, foi um susto, deram um grito. Não ficou agarrado, foi só um assim, aí eles, todo mundo saiu gritando, e eles correram pra cozinha, espalhado pela casa. Olha, foi um Deus os acuda. Sumiu o gato, desapareceu. Foi só essa única e horrenda aparição do gato, tá? Ali. E aí, eles se desesperaram. Nessa loucura, saíram gritando. Depois, alguém foi, que eu nem sei quem, abriu a porta e eles saíram correndo pela rua. Idiota que abriu a porta. Ai, mas alguém tinha que fazer alguma coisa nessa feira. Pega, acho que não foi tão idiota assim não, porque eles saíram correndo. E chegaram até a casa do amigo do pai deles, que era ali pertinho, Tem uma coisa chamada... Enfim, foram socorridos. Aí os pais vieram, rodearam a casa e tudo. Não acharam nada, tá? Detalhe, ali tinha muito barro e essa terra do norte do Paraná é uma terra vermelha, tá? Uns chamam até de terra roxa. É um barro, gente, que quando chove, pelo amor de Deus, aquilo garra no sapato de tal maneira, nossa senhora, quer dizer, que se alguém tinha chovido recentemente, então assim, teria rastros de sapato, marcas ao redor da casa e não tinha absolutamente nada. Então foi assim, mistério essa noite, tá? Dessas possíveis sombras ali, tá?
e o susto que os meus amigos passaram. Foi assim e ficou aquele mistério. Que terá sido, né? O que foi esse gato? Quem que estava querendo assustar as crianças? Era alguém, né, maldoso que quis realmente assustar? Se quis assustar, como é que aquele gato foi enfiar as patas ali? Olha, sinceramente, gente. Eu não sei colocar aqui. Happy Halloween a todos vocês. Vou tentar gravar mais histórias. Agora a gente vai ter mais tempo. Aí, vamos ver se na semana que vem, tá? A gente grava outra. Na semana que vem tá? a gente vai ter que ir naquele mas a gente lugarzinho. grava, mas a gente grava lá também, tá bom? Gente, ó, prazer em rever todos vocês, espero que vocês gostem dessa história, que é real, tá? Realmente aconteceu. O que é, eu não sei se é real, mas que aconteceu, com pessoa que é minha amiga de infância até hoje, queridíssima do meu coração. Eu prometi pra ela que eu não ia falar o nome, tá? Mas, enfim, muito obrigada, minha querida amiga, por essa história, tá? Inesquecível. Quem assistir, deixa o like no nosso canal e se puder, se inscreva para ouvir o sininho. Isso, para receber a notificação. Fale qual foi a melhor parte da história nos comentários. Escreva os comentários, tá? Ajuda a gente, tá bom? Kiss, kiss, happy Halloween to everybody. Bye, bye. Bye.